A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Hoje eu vim trazer um fato que aconteceu comigo na noite, na madrugada. Um pequeno sonho muito rápido, muito rápido. Isso tem a ver com o nosso Brasil e a nossa nação. Um sonho profético, é o que diz a palavra de Deus sobre os últimos dias. Está escrito em Joel, capítulo 2, e o versículo 28, 27 e 28. Diz aqui a palavra de Deus. Diz assim, sobre os últimos dias, né? E vós sabereis que eu estou no meio de Israel. E que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos sonharão, terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e as servas, e os servos, naquele dia derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo, coluna de fumaça. Então, eu já estou um pouco velho, né? E eu vou me enquadrar nesse bem aqui, ó. Os vossos velhos terão sonhos. Isso é sonho profético que o Senhor fala sobre o fim dos dias, fim dos tempos. Quem queira falar outra coisa, né? Também. Por isso que Jesus mandou o Espírito Santo sobre todo aquele povo naquele dia, que o Senhor derramou o Espírito Santo. E aí aquele povo estava ali indagando sobre por que aquele povo estava assim, estava tirando até uma casquinha de Pedro, dizendo que o povo estava embriagado. Mas Pedro relembrou sobre a palavra de Joel. Diz assim, está em Atos, capítulo 2, e o versículo 16 em diante aqui, eu vou ler aqui rapidinho. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Pedro lembrando todo aquele povo, dizendo que o povo estava embriagado, porque estava cheio do Espírito Santo, eu não entendia. E aí Pedro, mas isto foi dado pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas, naqueles dias profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Então Pedro estava lembrando o que foi dito em Joel,
E nesses dias agora aqui, na madrugada, eu tive um pequeno sonho. Eu sempre, de vez em quando, demora um pouco, mas Deus me dá um sonho. Ou muito tempo atrás, assim que acabou as eleições, vou só lembrar aqui os irmãos, vou relembrar aqui. Assim que acabou as eleições, eu sonhei que o ex-presidente Bolsonaro estava com uma pasta bem grande, várias pastas assim, cheio de papéis de documento, né? E aí ele estava saindo de uma mata junto com mais outras pessoas. E aí eu olhei para cima e eu vi uma espécie de sol, mas só com um sol bem comprido, bem alto assim, como se fosse uma grande fogueira de fogo bem alto. E aí aquilo veio na minha mente que era a justiça, o sol da justiça sobre o Brasil ou em favor de Bolsonaro. Bem mesmo naquela época que ele perdeu a eleição, ele já foi para os Estados Unidos. Dali mesmo ele já estava levando papéis. E depois foi os deputados, levou mais papéis. Senadores levou mais papéis. E mais gente mandando papéis para lá. Então, o que naquela época eu vi como o sol da justiça sobre o Brasil e em favor do Bolsonaro. Por enquanto, nós estamos vendo só acusações e mais acusações, mas o sol da justiça vem sobre o Brasil e sobre o Bolsonaro. Mas o sonho dessa vez, o sonho que eu tive foi muito rápido. Eu vi ali o presidente dos Estados Unidos, não se fala direito, Donald Trump, e eu vi também o Lula com algumas pessoas. Aí Donald Trump colocou uma condição para ele, uma condição: ou você aceita isso, ou você vai ser punido. Ele endureceu o coração e ele disse: eu não aceito. Ele disse assim: eu não aceito nada disso. Eu não vou deixar. Como eles estão falando um monte de coisa aí que eu nem consigo pegar direito. Mas ele disse que não. É como se ele tivesse: não vou deixar. Não vou deixar. Não vou entregar o poder. Não vou deixar isso e aquilo, acontecer isso e aquilo. E aí. E na mesma hora eu vi alguns aviões de guerra já voando por cima. Na mesma hora assim que ele falou não, eu já vi alguns aviões de guerra passando por cima assim, sobre a cabeça deles, naquela hora ali. E eu via o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como se fosse bem maiorzão, bem grande, bem alto, na faixa de 7, 10 metros de altura, e o Lula bem pequenininho. E aí o Donald Trump falava assim: é assim, as condições é essa, você aceita ou não aceita? Se você não aceitar, vai ser punido. Aí ele falou: eu não aceito, eu não vou entregar o poder, eu não vou entregar a soberania do nosso país na mão de ninguém. Ele falava assim. E aí, na mesma hora, eu vi os aviões de guerra passando para lá e para cá, aquela barulheira grande de aviões de guerra. Então, e aquelas pessoas que já estavam ali do lado dele já estavam meio apavoradas, bastante apavoradas. Então, nós estamos vendo aí o desdobramento das coisas que está acontecendo no nosso país. Vai acontecer. Infelizmente, meus irmãos, se você analisar muito bem, não é metendo medo nas pessoas, mas se você analisar as coisas, os Estados Unidos colocou mais de 4.500 homens de guerra ali no Mar do Caribe. O Mar do Caribe, a divisão é entre Venezuela, a divisão entre o Brasil.
não precisava de tudo isso para pegar o Maduro, lá da Venezuela. Não precisava de tudo isso. E pelo andar da carruagem, assim que eles pegar o Maduro, a coisa vai se escalar para o nosso Brasil. E logo, por isso, meus irmãos amados, você procure se preparar antes. Já tem vários avisos dos profetas, né? Que diz aqui sobre a palavra de Deus aqui, que Deus derramaria o seu espírito sobre os profetas e sobre os jovens e as jovens, sobre os servos e as servas, né? Uns terão visões, outros terão sonhos, outros profetizarão. Você está vendo até muitas crianças profetizando, tendo sonhos. Você está vendo muitos velhos também tendo sonhos. Esses sonhos é o que está escrito na Bíblia. É sobre o fim dos dias, é sobre profecias. Você já viu também que ele fala aqui do sol, né? A lua de sangue, está escrito aqui. E já apareceu a lua de sangue várias vezes. E está sendo mais frequente, que antigamente demorava anos e anos para a lua de sangue aparecer. E agora está sendo muito mais frequente. A diferença de 2 meses, 3 meses, apareceu já outra vez a lua de sangue aí. Então, é tudo isso caminhando para o fim dos dias. Se você não está nem aí, não quer nada com nada, e não quer salvar a sua alma, não quer salvar a sua família, você está vivendo como se nada fosse acontecer. Eu recomendo a você que você se preocupe agora muito mais, porque o negócio vai se escalar sobre a nossa terra, sobre o nosso Brasil. E depois de tudo isso passar, será dentro de pouco tempo, não vai ser muito tempo não, mas você tem que fazer o quê? Comprar uns alimentos, colocar em casa, para 2 meses a mais, até para 3 meses, né? Porque você vê em outros países que tem a guerra, você vê que lá não tem mais mercado aberto, não tem mais farmácia, pode ser que não tenha mais nem açougue, pode ser que não tenha mais os bancos abertos, né? Tudo isso é preocupante para todos. Então nós temos que fazer o seguinte: eu recomendo que você compre alimentos, guarde em casa, compre comidas enlatadas, tem bastante, né? Comidas enlatadas, tem sardinha enlatada, tem feijoada enlatada, tem mais coisa enlatada, arroz, colocar naquelas vasilhas de refrigerante, aquelas grandes. E eu vi uns vídeos aí, tem que procurar ver esses vídeos, como guardar alimentos. E aí você procura fazer isso daí. E aí se preparar, ficar preparado, porque o juízo de Deus sobre essa terra, Brasil, vai vir. Mas não é por causa dos homens bons, é por causa dos maus, por causa dos dirigentes que são maus. Diz a palavra de Deus que quando um ímpio governa o país, o povo sofre. E por falta de conhecimento, o povo perece. Então, quantos avisos o Senhor deu? Através dos profetas, até bem antes de tudo, de acontecer as votações, né? O Senhor avisou bastante gente. Isso aí, mas as pessoas não quis o conhecimento de Deus e infelizmente vai perecer. Nós temos que procurar saber o conhecimento de Deus, porque é de Deus que vem a salvação, é de Deus que vem a vida, é de Deus que vem a saúde, é de Deus que vem
o prover do dia a dia, o pão de cada dia, porque se Deus permitir tudo isso e de repente fechasse portas, mercado, banco, para onde você vai correr? Então, o meu conselho é que você se prepare. Eu não vou estender muito esse vídeo. Foi esse sonho que eu tive aí, né? O presidente dos Estados Unidos colocando as condições para o presidente do Brasil, que está aí no comando, né? E ele disse que não aceitaria. E na mesma hora eu vi muitos aviões de guerra passando por cima da cabeça deles. Então, irmão, pense bem. Precisava de 4.500 homens ali nas águas do Caribe, que é bem pertinho do Brasil, bem pertinho da Venezuela. Não precisava, né? Só um aviãozinho daquele lá que foi lá, destruiu a bomba lá. Só um avião daquele lá seria o necessário só, né? E aí ele colocou 4.500 homens. Está chegando mais. A França está ajudando eles lá. Está chegando mais. Vai passar de 5.000. Ai, 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 ai. Vamos orar muito. Você que não tem orado, que não sabe orar, aprenda a orar. Ore pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus netos. Ore, 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 ore. Todos os dias. Fale com Deus, né? Porque isso aí tem a ver com a escolha que você escolheu. O Senhor, Ele está vendo tudo, e tudo Ele vê. Ele escuta tudo, porque Deus, Ele fez os olhos. Deus, Ele fez os ouvidos. Ele fez a boca. Então, é como se a gente fizesse um bonequinho de barro, ali, na mesma hora a gente desmanchasse ele. Ele deu a vida, ele também pode tirar na hora que ele quer. Então, o que nós temos que fazer urgentemente, orar muito e se preparar, como eu disse, guardando os mantimentos. Guarde mantimento para 2 ou 3 meses a mais, para que você não for pego de surpresa, né? E aí orar bastante, pedir livramento, a nossa nação. Deus peça para Deus tirar os governantes aí que são corruptos, né? Muito corrupção no nosso Brasil, como nunca antes. Está acontecendo agora, como nunca antes. Isso aí é ruim para nossa nação. E aprenda a escolher. É assim que Deus quer que você faça. Aprenda a escolher pelos seus filhos, pelos seus netos, pelo futuro dos seus filhos e dos seus netos. Amém? E que Deus abençoe a todos. Eu vou fazer uma oraçãozinha aqui pela nossa nação. E você aí em casa, ore comigo. Se você não sabe orar, repita: sim, Papai do céu, sim, meu Deus. Mas aprenda a orar e aprenda, né, fazer as suas orações pela sua família, pelos seus. 2 meses de muita peleja vai vir agora. Esse agora que nós entrou e o outro. Muita peleja. Pai querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado e meu Salvador. Neste momento, Senhor, eu entro, Senhor, na tua presença, Senhor. Eu quero orar pela nossa nação brasileira, pelo teu povo, Senhor. Meu Deus, o teu povo que ainda não se despertou. Vai de encontro agora, Senhor. Esse povo, desperta eles nas orações, Senhor, nos louvores a ti, na adoração, Jesus. Aleluia, abre os olhos deles, tira a cegueira. São tantos que não conseguem ver, são tantos que escuta e finge que não escuta, como está escrito na tua palavra, em Isaías, que eu não me lembro agora o capítulo, né? Que aquele povo, eles escutam, mas eles fingem que não escutavam.
E os olhos deles via, mas fingia que não vê. Então, Senhor, ainda existe um povo ainda hoje assim. Então, abre os olhos desse povo, abre a visão, abre os ouvidos, Senhor, abre em nome de Jesus, e abre a boca deles em louvor e adoração a Ti. Senhor, dá livramento para a nossa nação, do que está por vir, Senhor, dá livramento, Senhor, dá livramento para nossas crianças, nossos jovens. Jesus, um novo futuro, Jesus, venha agir por nós, grandes melhorias, grande bênção para a nossa nação. Oramos pelos governantes desse país, repreende agora a corrupção maligna, os projetos malignos, não deixa prosperar, nenhum projeto maligno, não deixa, Senhor, não deixa, precisar arranca pela raiz todo o mal, Senhor, arranca no nome de Jesus, liberta a nossa nação, em nome do Senhor Jesus, intercede pelo teu povo, o povo que tem orado, que tem jejuado, um povo que tem louvado o teu nome, engrandecido o teu nome. Jesus, vem dar o livramento para o teu povo. Só o Senhor sabe quem é o teu povo. Vem, Senhor, interceder. Abrir os olhos, Senhor, abrir os olhos nesse momento. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa a minha família, o meu lar. Abençoa, Jesus Cristo, o lar dos meus irmãos que têm orado e clamado neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, vem interceder pela nossa nação, livramento. Acampa os teus anjos guerreiros em favor da nossa nação, Senhor, em nome de Jesus, e assim seja, amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos, que o Senhor possa dar uma direção linda para cada um de vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe, a paz, Senhor Jesus.